colocar, Lucas, as fotinhas? E aí eu quero colocar as fotos até para falar da característica, né? Por que que eu procurei o Dr. Igor? O Dr. Igor eu já acompanhava o trabalho dele, eu já queria fazer a cirurgia no meu nariz, mas eu tinha muito medo de pegar e ficar com o narizinho do Michael Jackson. Narizinho muito pequenininho. Eu queria continuar com as características que eu tenho, só que sem o que me incomodava, que tinha uma bola aqui grande, né? Você lembra? Meio árabe, né? Estilo árabe o nariz assim. O teu estilo, o nariz tinha uma bolinha, uma pontinha pouco definida. E você não tira a característica do rosto. E você, eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez que eu fui fazer uma consulta com você, que você me mostrou como mais ou menos ficaria meu nariz, eu falei, vou diminuir mais. Você falou, não vou diminuir mais. Falou, é isso ou você procura outro médico. Isso nada. Porque eu não gosto de fazer um trabalho que você vai ser... Eu vou ser praticamente o divulgador do seu trabalho. Não, exatamente, cara. E quando eu falo muito, quando você tenta ir além da linha de chegada, é ali que vocês encontram a merda. Então, assim, tá lá a faixa de chegada, corri. Chegou, para de correr. Não adianta mais você tentar fazer pra quê? Você já chegou na linha, na faixinha, já cortou ela. Precisa mais correr. Acabou. Entendeu? Essa aqui tá muito boa também. No caso dessa paciente aí, ela queixava principalmente da abertura das narinas dela. Então, quando ela ria, que eu não tenho foto dela rindo, mas a narina abria mais ainda, abria muito. Só que ela também não tinha dorso. Você percebe aqui no meio, ela não tem o dorsinho desenhado, sabe? É como se fosse nariz de bebê. Bebê nasce, ele não tem a formação. Só tem aqui direto. Só tem a pontinha do nariz. Então mas ela não... Como ela, geralmente o paciente é leigo, não entende disso, a gente é que observa para eles. Ela falou, então vamos construir um dorsinho aqui, dar uma levada e tudo. E aí só o processo de tu construir o dorso e dar uma suspensão na ponta, essa largura das narinas acabam caindo. E no caso a gente fez uma alectomia também. Diminuiu, né? Que a gente tira um pedacinho de pizza aqui, né? Uma fatia de baixo, daqui também, e junta os dois pedacinhos que sobraram. Diminui. E dá uma diminuída. Passa no próximo aí, Luca. É o perfil. É o dela de lado, É né? o perfil de lado dela. Tá. Dá uma projeçãozinha na ponta, mas você percebe, cara? Esse é bem menos, assim, acentuado, né? Tipo, não é uma diferença absurda, mas muda a vida da pessoa. Você perceber, aqui na região dos olhos dela, entre a sobrancelha e o dorso do nariz, você percebe que isso aqui é fundo. Sim. E lá você já percebe que tem uma transição mais suave. Dá pra ver o nariz. Né? Então dá pra ver o dorso do nariz. Esse aqui é um nariz que não tinha dorso. Geralmente é um nariz que dá uma característica muito infantil para a pessoa. Você faz aqui mesmo, tapando o olho, você acha que essa paciente da esquerda é um pouquinho mais velha do que a da direita. A direita é um pouquinho mais infantilizada, justamente por essa característica do dorso baixo. Entendeu? Então a gente aumentou um pouquinho do dorso, colocou cartilagem picada aí da costela. Tirou da costela? Tirou da costela. E levantou um pouquinho a ponta. Mas é como você tá vendo, cara. A intenção é melhorar e harmonizar a pessoa. Não é transformar ela do X pro Y do nada, né? Passa aí, Luca. Aí a visão de baixo dela. Aí dá pra ver bem a diferença, hein? Dá pra ver bem que diminuiu o buraco do nariz, né? Na verdade, o buraco até fica quase o mesmo. O que acontece é que, como a gente sustenta o nariz, a ponta levanta um pouquinho mais, ela acaba traindo as asas. E aí diminui. Mas, óbvio, a gente também fez a alectomia. Vai lá, Luca. Tem mais, né? Esse aí é uma rinoplastia masculina, mas basicamente a mesma coisa. Você percebe aqui que é bem fundo. É mais caído o nariz também, né? O nariz é bem caído, não tem ponta, não tem projeção, aliás, não tem uma ponta definida. E você percebe aqui embaixo da sobrancelha que era bem fundo também. Né? Isso é bem característica brasileira da miscigenação indígena. O meu era um pouco assim. O teu era. Era caído, né? Caído, não de frente, caída, assim, de frente. Ponta caída. Aí, de frente. E ele também tinha essa mesma questão dela, com a largura das narinas. Infelizmente, não tem a visão de baixo. Pode passar. Esse aí é um caso diferente, né? Nesse caso a gente não acaba... É uma rinoplastia, né? Porque rino, nariz, plastia é uma plástica do nariz. Mas o que foi feito... Ele tem um problema que chama rinofima. Isso é até muito comum na população mais velha e tudo, principalmente em homens. E geralmente quem tem esse problema acha que é só uma característica da pele. Como se fosse... eu já vi bastante gente assim. Então, meu nariz é assim porque minha pele é grossa. Meu nariz é assim porque minha pele é desse jeito. Mas isso aí é hipertrofia das glândulas sebáceas. A gente tem a pele, né? Embaixo da pele tem vários anexos de glândulas. E a glândula sebácea é que acontece, é que provoca isso daí. Então ela vai se hiperproliferando, ela vai se multiplicando e... Além disso, tem um processo inflamatório ocorrendo. Geralmente isso é o estágio final de rosácea. Nossa, que tá bem destruído assim. Nariz, então, né, vai liberando o processo inflamatório dos vasos que estão bastante dilatados, e aí ele vai no interstício dessa célula, entre uma célula e outra, jogando fibrose, jogando cicatriz.
a cicatriz e a fibrose vai entupindo a glândula sebácea fica entupida, não tem para onde sair o sebo, e aí é uma bola de neve, né? Então, o que a gente faz é literalmente esculpir um nariz como se eu estivesse esculpindo um nariz numa barra de manteiga. Com elétrico. Novo, você faz um novo nariz. É, faz um novo nariz. Eu pego o eletrocautério e vai arrancando, queimando, pega a lâmina e vai arrancando, cauteriza, e isso aí fica em carne viva, assim, tipo, com umas 2 semanas em carne viva. É difícil, é a recuperação um pouco mais difícil. É uma recuperação chata, principalmente para os pacientes que não estão acostumados, né? Pra gente, eu já falo, ó, eu já sei como é que vai ficar, mas o paciente nunca viu, é a primeira vez nele. Assusta, né? Assusta, então assim, tem que ficar cuidando, porque ele tá em carne viva e pode infeccionar com muita facilidade. Não, e é impressionante como muda, né? E muda totalmente, cara. E, inclusive, a filha dele até hoje me fala, doutor, mudou totalmente, agora ele fica fazendo cantada nas senhorinhas nas festas e tudo, que antes ele não E não fazia. volta, não tem chance de voltar, tem? Não volta. É porque assim, a idade dele é um pouquinho avançada. Geralmente quem faz isso tá em uma idade um pouco avançada. Isso aí são anos fazendo isso daí para que esse nariz se hiperprolifere. Óbvio, ele ainda tem glândula sebácea, e essas glândulas sebáceas podem continuar esse processo de hiperproliferação, mas demora muito para chegar nesse ponto aí, são décadas. Que ele não tem mais disponível, né? Mas muito legal. Olha lá, tá do lado. Impressionante, parece que mudou mais coisa até no rosto, né? Mas só foi o nariz, né? Não, só foi nariz. Absolutamente nenhum. Eu tirei uma pintinha no olho dele aí, mas não dá pra mostrar, né? Passa aí, Luca. Isso daí é uma mulher também, tinha mais de 60 anos, e era basicamente narinas alargadas, e na ponta você vê que tá bem caída aqui, a columela dela é bem caída. É. De perfil dá pra perceber ainda mais. Tem foto de perfil aí? Eu acho que tem. Acho que tem. Aí, ó, tá vendo? Dá pra ver bem. A ponta dela era bem globosa, aliás, ela tinha uma ponta que era uma rodinha. E a columela bem baixa. Do lado dá pra te ver a narina dela, né? Então a gente também fez com cartilagem costal, cartilagem de costela. E além disso, ela tinha um dorsinho meio assimétrico ali em cima. Então a gente fez enxertinho com cartilagem da costela, ajeitou a ponta e tirou esse excesso de columela que ela tinha e subiu um pouquinho. Pode passar o próximo aí, vamos ver os próximos. Acabou? Acabou. Muito legal. Então, é isso que eu vejo muito no seu trabalho, é esse estilo de você não tirar a característica, mas resolver o problema, né? Porque no meu caso, por exemplo, muita gente, que assim, quem viu logo depois, que eu tava com o curativo e tudo mais, percebeu. Mas depois, pouca gente fala. Muita gente olha assim e tal, até uma pessoa ou outra fala, você fez alguma coisa? Mudou alguma coisa, mas não sei o que é, mas são poucas pessoas, e o que me incomodava acabou. E aí, isso que eu acho que era uma característica de trabalho. E como é que funciona para um médico o marketing? Como que é para... Porque assim, para você, eu imagino que no começo, principalmente no começo, deve ser muito difícil. Porque você não tem, né, essa cartela de pacientes aqui, ou o boca a boca ainda não está funcionando. Como que funciona esse começo do marketing? Você sabe que até 1 ano, 2 anos atrás era proibido o médico fazer marketing. Então o Instagram era confusão, cara. Eu tinha grupos de faculdade, de residência, de cirurgia plástica, com os chefes e tudo. Você colocar coisa no Instagram era o caos, assim. Eu lembro uma vez que eu coloquei uma foto no meu Instagram, eu era residente ainda de cirurgia plástica, e aí a caixa da prótese saiu na foto, com o nome da marca. Nossa, o que pulou de mensagem de chefe nos grupos, residente falando, tira essa foto porque tá a marca, tudo isso aqui. Era proibido pelo CRM da gente publicar antes e depois. Só que acontece, Guilherme, o mal, o bem calado, o mal tá lá fazendo as piruetas, né? Sim. Então, assim, dentista, profissionais de área médica, não médico, profissionais da área da saúde, não médicos, às vezes até esteticistas, estavam fazendo esse tipo de procedimento e colocando antes e depois. O que acontece? A população leiga tá vendo aquele antes e depois, tá legal, ele faz, vou nele. Então a gente estava perdendo muito espaço por conta disso, porque os bons estavam calados, né? E não podia, porque o CRM pegava no pé. Inclusive, no começo do Instagram, eu recebia mensagem da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no meu direct. Doutor, retire isso do seu Instagram que você acabou... Eu acho que tinha algum maluco lá... É uma sacanagem, né? Também, né? Não, eu recebia muito. E aí eu tinha que ir lá, retirar tudo, porque não é permitido. E daí teve uma resolução de 1 ano e meio, 2 anos, eu não sei exatamente. É super nova. Que aí deixou... Liberou para a gente colocar o antes e o depois. Então, assim, e é difícil, eu falo muito. Olha, a gente faz, foi o quê? Foi 4 anos para eu passar no vestibular.
6 anos de medicina, já dá 10 anos aí. Mais um ano para passar na prova de cirurgia geral, dá 11. 2 anos de cirurgia E é geral. uma grana também, né? 12, 13. Não, eu fiz tudo público, Não, Guilherme. sim, sim, mas eu digo assim, é uma grana investida. É uma grana investida, é tempo investido, é É. paciência, é cabeça, é coluna. Eu tenho escoliose até hoje, acho que tenho que ficar sentado, cifose. Enfim, foram quase 15 anos de estudo de medicina e hoje a gente tem que se readaptar e virar marqueteiro. Tem que ficar fazendo conteúdo, tem que ficar aparecendo, porque o mundo é novo, o mundo mudou, né, cara? Então, assim, era difícil, foi muito difícil no começo. Mas eu também era meio malucão. Eu colocava uns antes e depois, daí eu apagava. Eu esperava alguém brigar comigo, eu chegava e apagava. Mas eu fazia. Pô, porque deve dar uma vontade de você colocar o antes e depois, pô. Sim, né? cara. Assim, tem um trabalho legal, eu não posso colocar o antes e depois? Por quê? Autorizando, a pessoa autorizando. Autorizou, né? a pessoa autorizando e tudo, sei o quê. Falei, gente, aí você entrava no Instagram, tava lá o dentista colocando o antes e depois de uma rino. E você que sabe fazer, que é especialista daquilo, você não pode fazer? Os Estados Unidos é liberado total. Eu falei, gente, a gente imita todo mundo. O brasileiro imita os Estados Unidos. Tudo que é deles Tudo. quer fazer. Por que a gente não pode imitar os Estados Unidos nesse ponto? Mas isso era aquela velharada que tava aí nas cabeças da cirurgia plástica. Quem tá no conselho na sociedade de cirurgia plástica, o topo, quem manda, é o velhão. O velhão já tem a Tá clientela acostumado dele. com o que era, Já né? tá acostumado e já tem a clientela que ele já fez. Então ele quer dificultar para que a pessoa que tá caminhando agora, entendeu? Mas graças a Deus isso passou e a gente agora tá virando marqueteiro também. Sim, Produzindo tem que ser, né? conteúdo, tudo. Mas é verdade, né? Você falou agora, nos últimos tempos que eu vejo mais antes e depois de médicos